Oi, gente, sou Nazaré, uma psiquiatra, trabalho no tribunal há bastante tempo. Eu sou psiquiatra do tribunal, atendo servidores, dependentes, magistrados. E estou aqui a convite da minha amiga Sandra. Nós fazemos parte do núcleo psicossocial antes da pandemia do setor médico. E como está chegando o Setembro Amarelo, nós estamos pensando em um novo olhar sobre a campanha do Setembro Amarelo. A Sandra me convidou para falar sobre bioquímica da depressão. Mas antes eu queria complementar algumas coisas que a nossa amiga também, Márcia, psicóloga, são duas psicólogas. Aliás, nós éramos três, agora nós somos duas e um psiquiatra, que sou eu, que a depressão que leva ao suicídio, assim como ela falou da esquizofrenia, das dependências químicas, ela também, na pandemia, trouxe um estrago grande, porque ela nos levou a lutos, a isolamento, e 40% da população brasileira, durante a pandemia, tiveram alguma vivência de tristeza ou depressão por conta das perdas, do isolamento social, da falta de intercâmbio afetivo. 50% da população brasileira tiveram algum sintoma ansioso, frequentemente ou diariamente, ou um quadro de ansiedade. E 87% da população que já havia algum diagnóstico prévio de depressão ou de ansiedade agravaram os quadros. E para isso a gente precisa acompanhar, ter políticas públicas que acompanhem as políticas para redução da mortalidade de depressão e do suicídio. Em 2015, o suicídio ele foi responsável por 15% das causas de morte no mundo inteiro. Se nós fizermos uma projeção 6 anos depois, provavelmente esse percentual cresceu mais de 50%. Então, é uma questão de saúde pública, a depressão e o suicídio. Antigamente, se aceitava que a depressão era uma doença eminentemente emocional e psicológica. Hoje, com o avanço da ciência, porque eu creio na ciência, começa-se a perceber alterações também bioquímicas. Isso é bom para a indústria, isso é bom para os pacientes que passam a aceitar ou não se sentir tão excluído enquanto doença, porque a depressão e os seus transtornos estão na classificação internacional de doença, o CID-10 e no DSM-5. A indústria farmacêutica pode trabalhar mais a respeito de produção de medicamentos. Não é que eu seja totalmente a favor da medicalização, mas isso também diminui a demonização dos medicamentos psiquiátricos. O preconceito das famílias, o preconceito do próprio paciente. Porque na depressão há uma alteração bioquímica. Há uma alteração bioquímica na comunicação e na produção dos neurotransmissores. Porque são através dos neurotransmissores que todo mundo vê falar em serotonina, em dopamina, em noradrenalina, que através dessas substâncias que estão nas sinapses nervosas, que levam essas substâncias para dentro dos neurônios, é que acontece o impulso cerebral que vai produzir as emoções, como a alegria, o prazer. Quando isso é interrompido,
ou pela falta da serotonina, ou pela diminuição da produção da noradrenalina ou da dopamina, isso leva à diminuição do humor através da anedonia, que é a falta de prazer para atividades antiprazerosas, do humor deprimido durante dias e semanas, da falta de motivação, do desencanto. É como se o mundo ficasse sem cor, o mundo ficasse cinzento. A diminuição do metabolismo e, claro, que essas alterações vão levar também a alterações de estruturas cerebrais, como o córtex pré-cerebral, o córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento e a execução das atividades rotineiras. É uma área do cérebro que é responsável por atividades sofisticadas nossas, como eu vou planejar, eu vou acordar, eu vou tomar um banho, eu vou para o trabalho, eu vou pegar o carro. Quando isso está alterado, quando o córtex cerebral está alterado pela depressão, eu não tenho mais esse planejamento. Eu perco a minha capacidade de planejar e executar tarefas que são rotineiras e comuns para mim. A outra área do cérebro que também é comprometida é o hipotálamo. O hipotálamo, ele é responsável pelas emoções como a raiva, o sono, o desejo sexual, a fome. Tanto que na depressão, essas funções ficam comprometidas. Diminui a libido, ou eu fico sem fome, ou comendo compulsivamente, sem realmente ter o prazer de sentir o sabor. Eu fico mais irritado, eu fico menos tolerante, porque há uma alteração na função do hipotálamo. É o córtex e o sistema límbico que é responsável pelas nossas emoções. A tristeza, a alegria, o prazer. Então, não se pode dizer nunca que depressão, suicídio é mimimi, que é falta de Deus, que é que é frescura. Não é. Depressão é doença com alterações psicológicas, emocionais e bioquímicas. E que causas levam a isso? As causas genética. Uma pessoa que tem na sua família uma tia, um avô, uma avó, um irmão, com algum de alterações emocionais, como depressão, síndrome de pânico, suicídio, não quer dizer que ele está fatalmente levado a ter uma doença dessas, mas vai depender todo o contexto ambiental, tá? Todo o contexto familiar. Então, as causas são muitas. Não é que não tem uma causa, tem sim. Como ainda agora a colega falou, a perda de alguém querido, a perda de um projeto, os lutos, gente, não é só quando se perde alguém que se ama, um amor, uma relação, mas é quando se perde um projeto, um emprego. O luto, ele vem de um animal. Então, o luto, ele está sempre presente na nossa vida. E ele faz parte da vida humana. Quando ele passa de um determinado tempo, e quando ele é tão frequente que incapacita o sujeito, a pessoa, para suas atividades do dia a dia, que o congela, aí ele passa a ser a doença, a depressão. E o suicídio? O suicídio é a finalização, um dos grandes calcanhar de Aquiles para nós, psi. Nós temos que estar sempre atento, nunca desqualificar o sentimento do outro, a fala do outro. Hoje a gente escuta muito pouco o outro, né? E não é que o suicídio esteja aumentando, que o suicídio ele está aumentando por quê? Porque tem muito pouco contato social, muito pouca fala, muito pouca escuta. E também porque está mais visível por conta das redes sociais, por conta da melhora científica da medicina, da psicologia. Então, é um problema que é de todos nós. E não vamos
deixar de ouvir e ver quem está ao nosso lado. Vamos deixar um pouquinho as redes sociais, o nosso próprio egoísmo e olhar quem está do nosso lado. Porque suicídio é dor. Quem se mata é porque está com uma dor imensa e não vê outra saída, ok?